Olá, queridos. Eu quero passar aqui para reforçar para você dois avisos. Na verdade, um aviso ele é extremamente importante para a liderança e o outro aviso é importante para todos os casais da igreja. Então, vamos começar pelos casais, que é agora no próximo sábado, dia 27. Então, daqui a uma semana exatamente, os casais, o Ministério de Casais está preparando toda uma programação especial para os nossos casais aqui da igreja. Então você que é casal, fique atento a essa programação. Nós vamos ter uma movimentação diferente, não vai ser um encontro nem online nem presencial. Como assim, pastor? Você vai descobrir, você vai ficar sabendo, e se você ficou curioso para saber como é que vai ser isso, procure o Ministério de Casais, fique atento aos avisos que o Ministério de Casais estarão fazendo aí para esses próximos dias, para que você se prepare, né? Eu tenho certeza que você vai receber um comunicado sobre isso. Então, no próximo sábado, dia 27, os casais, né, terão um encontro muito especial. Não vai ser nem online e nem vai ser totalmente presencial, mas vai ser algo diferente e que vai encher o coração de cada um de vocês de alegria e de esperança para esse novo tempo. O outro aviso é o nosso encontro de liderança, a nossa reunião da CLAM, a nossa coordenação local de ação missionária. Próximo sábado, dia 6 de março, né, nós teremos aí um momento especial de encaminhamentos pastorais, de análise das nossas programações, de verificação também de todo esse tempo que temos vivido, os desafios presentes. Então, no sábado, dia 6 de março, às 10 horas, é um encontro presencial, acontecerá aqui na igreja. Você que é da liderança, fique atento. Caso você não possa vir, ou não tenha condições, ou sinta-se desconfortável para vir, lembre-se de acionar o vice ou a vice do seu respectivo ministério. Amém? Então que Deus esteja nos abençoando, marque esses compromissos aí, você que é líder, você que é casal, e fique atento aí para os próximos acontecimentos, porque tem sido bênção na nossa vida. Que Deus abençoe, tenham todos um bom tempo de estudo da palavra logo mais com a nossa escola dominical. Graça e paz, queridos, todos bem? Te convido nesse momento a se colocar na presença do Senhor e estar louvando de todo o coração, de toda a tua alma. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, ó Deus. Muito obrigado por poder estar na tua casa, para te louvar, para agradecer o teu santo nome, ó Deus. Recebe, Pai amado, Pai querido, o nosso louvor, a nossa adoração. Pois só tu és digno, ó Pai, de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Deus. Fique conosco, ó Pai, eu te peço, ó Deus, que possamos nesse momento ter a liberdade de levantar as nossas mãos, de dançarmos da melhor maneira que você se sentir melhor. Você possa estar se colocando na presença do Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Poderoso
Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Nesta manhã, a palavra do Senhor fale aos nossos corações, que nesta manhã esse tempo de estudo da palavra também traga entendimento a cada um de nós. Eu quero começar esta devocional deste domingo convidando você a ler comigo um trecho da palavra do Senhor que se encontra em Romanos, capítulo de número 10, verso de número 9, cujo texto diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós estamos iniciando o período da Quaresma. Na última quarta-feira nós adentramos a este tempo que sobretudo é um tempo de preparo, mas é um tempo também de busca desse entendimento. E o entendimento maior que nós podemos ter em nossa vida é que Jesus Cristo nos salvou. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E esse período de preparação para a celebração da ressurreição é para nós um grande privilégio buscarmos esse entendimento para que a cada dia a nossa boca confesse que Ele é Senhor, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o mal e Ele nos trouxe vida e vida em abundância. Vamos orar neste momento, vamos nos colocar como família, nos colocar como igreja, nos colocar como homens e mulheres que querem receber mais e mais desta palavra reveladora, assim como o apóstolo Paulo à igreja de Roma fez essa declaração a respeito de declarar e de testemunhar com a nossa própria boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Vamos nesta manhã também fazer isso com a nossa vida e com o nosso coração. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de celebrarmos este tempo de autoavaliação, este tempo também de esvaziamento, mas sobretudo para nós neste ano, um tempo de buscar entendimento a respeito da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós podemos nos alegrar com isso. Nesta manhã nós podemos tributar ao Senhor adoração, exaltação, honra, glória e poder por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu faz, por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos. Nós celebramos neste dia com ações de graças à Tua presença. Continua conosco, nós nos alegramos e já nos entregamos assim a Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora acompanhar a programação especial para as nossas crianças. Como a cada domingo temos este privilégio de sermos ministrados pelo Ministério Infantil, sermos ministrados juntamente com essa proposta que alcança não apenas os nossos filhos, mas alcança a igreja de uma maneira geral. E eu quero mais uma vez pedir a você, meu irmão e minha irmã, que tem esse chamado, que tem esse dom, que faça disso também instrumento para que o Senhor use a sua vida e continue abençoando as nossas crianças. Vamos a este vídeo e vamos então deixar o Senhor falar conosco desta maneira. Bom dia, crianças. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos com muita saúde. Hoje a tia Elaine veio aqui contar uma história para vocês que vai sair aqui, ó, de dentro dessa caixa. E a história é de uma borboleta. Vamos chamar a borboleta? Borboleta! Olha só quem saiu da caixa, a borboletinha. Essa borboletinha, ela estava voando pela floresta toda feliz e contente, até que distraída ela, puf, bateu numa árvore. Pobrezinha, quebrou uma de suas asinhas. Aí ela ficou muito tristinha porque ela não ia poder mais voar por aí toda feliz e contente. Aí, estava passando lá, neste momento, a cigarra. Vamos chamar a cigarra, dona cigarra. Olha só, a cigarra saiu de dentro da caixa e perguntou para a borboletinha: por que você está tão tristinha? Aí a borboletinha contou que ela estava voando e distraída bateu em uma árvore e quebrou uma de suas asinhas. Aí a cigarra falou assim: eu vou tocar uma musiquinha para você. E ficou tocando uma musiquinha lá e deixou até a borboletinha um pouco mais contente, mas isso não ia conseguir curar a asinha dela, não é mesmo? Então a cigarra falou assim para ela: puxa, eu queria muito te ajudar, mas eu não vou conseguir. Mas fique tranquila que eu vou buscar ajuda e volto já. E saiu em busca de ajuda. Quem será que a cigarra foi chamar, hein?
Ah, ela foi chamar quem? A formiguinha que corta a folha e carrega. A formiguinha trabalha muito, né? A formiguinha parou um tempinho e falou: oi, borboletinha, por que você está tristinha? Aí a borboletinha contou para ela o que tinha acontecido, né? E falou: puxa, eu estava voando por aí, só que aí eu bati com a asinha na árvore e quebrei. Aí a formiguinha falou para ela: puxa vida, que triste isso. Ai, eu não vou conseguir te ajudar, mas eu sei quem pode e volto já. Fica esperando, tá, borboletinha, que eu vou chamar reforços. E saiu a formiguinha para buscar ajuda. Quem será que a formiguinha foi chamar, hein? Vamos ver, vamos ver. A formiguinha foi chamar a Dona Aranha, isso mesmo, a Dona Aranha veio e perguntou: oi, borboletinha, não fique triste assim, o que está acontecendo com você? A borboletinha contou que ela tinha batido numa árvore, quebrado uma de suas asinhas e estava muito triste porque não ia poder voar mais. A Dona Aranha falou: fique tranquila que eu posso te ajudar. Sabe o que ela fez? Ela jogou sua teia em volta da asinha quebrada da borboletinha. E sabe o que aconteceu? Isso funcionou como um curativo, isso mesmo. E não é que deu certo? A borboletinha ficou boa e saiu voando novamente pela floresta, prestando mais atenção para não bater de novo numa árvore, né? E ficou muito feliz. E isso ela conseguiu graças a todos os seus amigos que ajudaram. A Dona Aranha, a Cigarra e a Formiguinha. Todas trabalharam em conjunto para que a borboletinha pudesse sair voando por aí de novo, feliz e contente, espalhando toda a sua beleza por aí, não é mesmo? Que história mais legal essa! Eu queria ler para vocês, crianças, um versículo que está lá em Romanos 12, 10, que diz assim, olha: amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. E também vou lá ler em Hebreus 10, 24, que está escrito assim, ó: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Que legal, né? Então, assim, essa história nos ensina que a gente sozinho nessa vida não consegue fazer nada. A gente precisa estar sempre junto, sempre em comunhão um com os outros, sempre mostrando o amor. E o amor de quem? O amor de Jesus que habita dentro de nós, né? Então a gente tem que espalhar esse amor. Se a gente tem o amor de Jesus dentro do coração da gente, a gente vai o quê? Fazer o bem, ajudar um ao outro, estender a mão a quem precisa, né? Às vezes você tem um amigo aí que está tristinho, aí você vai chegar nele e vai falar: não fica triste não, você vai lá com uma palavra, vai fazer ele sorrir, vai contar uma piada, fazer ele ficar feliz. Isso é ajudar, mostrar o amor de Jesus, que essa luz de Jesus possa brilhar sempre dentro dos nossos corações, para que a gente possa sair por aí fazendo o bem, espalhando esse amor de Jesus que é imenso, né? Ele nos ama incondicionalmente, ele nos ama assim de graça, porque ele nos ama mesmo, ele morreu por nós, né? Que é a maior prova de amor igual a essa, que é morrer para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Então, crianças, vamos fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou, não é mesmo? Vamos fazer o bem, estendendo a mão a quem precisa. E assim amanhã, uma hora que você também precisar, alguém vai poder te ajudar. Porque a gente não vive sozinho, um ajuda o outro, certo? Eu oro por você e você ora por mim. Você me ajuda a ficar firme, vamos ficar todos firmes na fé. E ajudar ao próximo não é só aquele que está do teu lado aí, não. O próximo é a todos, entendeu? Então, tá bom.
Crianças, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um excelente domingo, em paz. Brinquem bastante, estudem bastante, obedeçam ao papai e à mamãe e fiquem firmes na fé. E não esqueçam nunca de orar. Beijos no coração, fiquem com Deus, até mais. Tchau! Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Após esse tempo especial, eu quero agora, juntamente com você, ter um breve momento de meditação. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 12, diz assim o texto bíblico: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Essa expressão de Paulo à igreja de Corinto faz referências não apenas às práticas do povo de Israel, mas sobretudo com aquilo que a lei mosaica trazia como ordem, direcionamento, como incumbência para que eles pudessem também seguir toda uma religiosidade que estava sendo praticada e continuava sendo praticada no meio do povo de Israel. Claro que quando o apóstolo Paulo ele traz aqui essa expressão à igreja de Corinto, ele faz dessa expressão um alerta, faz dela uma exortação para que as práticas religiosas, ou quem sabe aqueles conceitos religiosos, todos os estatutos da lei mosaica, não fossem apenas vistos como um viés religioso, mas pudessem trazer para o povo de Corinto um entendimento a respeito daquilo que deveria ir além. E nesta mesma perspectiva, nós adentramos a esse tempo de Quaresma com o nosso coração também cheio de questionamentos. Questionamentos sobre a nossa fé, questionamentos a respeito de acontecimentos diários, questionamentos sobre como nós reagimos com relação até mesmo às respostas de orações que fazemos, aos clamores em meio à sociedade que vivemos. E para você também, neste tempo de Quaresma, talvez tenham sido levantadas algumas questões, como por exemplo, até que ponto eu preciso me esvaziar? Até que ponto eu preciso renunciar? Até que ponto eu preciso entender o que a minha fé tem sido significativa e relevante para o mundo no qual eu estou inserido? E esse versículo usado fora de contexto, ele pode trazer, quem sabe, um misto de uma crítica a respeito da própria religião, como também uma certa soberba
para com aqueles que se intitulam mais crentes do que os outros, mais santos do que os outros. Eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com pessoas assim, né, que usam esse versículo inclusive para dizer: olha, você que está de pé, você que está muito santo ou está se julgando santificado demais, cuide para que não caia. Mas quem geralmente faz esse tipo de colocação ou usa dessa expressão, talvez não olhe para si mesmo ou não reconheça a necessidade do seu autoesvaziamento. Por isso, a religião por si só, ela não nos leva de fato àquele que precisa ser a razão do nosso viver, aquele que precisa ser a razão do nosso existir, e é nesse tempo de Quaresma, para nós, motivo suficiente para nos prepararmos para essa celebração ápice da vida de todo cristão, que é a Páscoa, que é a ressurreição. Nós estamos dando início a um tempo de 40 dias, um tempo de Quaresma, a um tempo de contrição, de arrependimento, um tempo mesmo de ressignificação das nossas próprias escolhas e da nossa própria forma de olhar, não para a religião, mas para a forma como nós vivemos uma religiosidade, quem sabe até aparente. O que tem nos motivado? O que tem nos levado a esse esvaziamento real? A religião? Os rituais? As práticas? Ou o conteúdo maior desta palavra que preenche o nosso coração e a nossa vida? Jesus Cristo é aquele que, ainda que estejamos caídos, nos levanta. Mas, sobretudo, é aquele que, quando nós julgamos estarmos em pé, Ele pode nos manter em pé, não por soberba ou pelo nosso próprio poder, mas pela nossa dependência nele. Eu quero te convidar nesta manhã a depender do Senhor, a depender verdadeiramente daquele que nos sustenta, daquele que nos abençoa, daquele que, alheio a toda religião e toda religiosidade, faz com que nós tenhamos significado maior de servi-lo, de amá-lo, de adorá-lo, de exaltá-lo e de oferecermos a nossa vida inteiramente a Ele. Embora os conceitos judaicos, os conceitos religiosos da lei mosaica ainda estivessem muito presentes na vida da comunidade de Corinto, e até mesmo fazendo um paralelo aí, né, da caminhada judaico-cristã, é preciso entender que aquilo que foi ensinado em determinado momento faz sentido hoje, quando nós reconhecemos o significado do hoje através da nova aliança que o Senhor Jesus Cristo, aquele que ressurgiu e venceu a morte, traz para nós como novidade de vida e perspectiva de uma nova caminhada. Vamos nos esvaziar, vamos olhar para aquele que nos mantém de pé, vamos nesta manhã celebrar a Ele com muita gratidão pela salvação, com muita gratidão pela liberdade, porque a palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então, não estamos mais presos à religião, não estamos mais presos aos rituais, não estamos mais presos ao tradicionalismo. Mantemos as tradições, mas o tradicionalismo mata. Que as tradições possam nos fazer sempre lembrar do que é bom, do que é importante, do que é significativo, do que é também celebrativo nesse tempo. Que a cada manhã, meu irmão, minha irmã, você possa, nesse tempo de Quaresma, buscar a presença do Senhor, orar intensamente, ler a palavra incessantemente, testemunhar ardentemente por aquilo que referencia a sua vida como um testemunho de alguém que tem caráter naquele que imprime sobre nós o verdadeiro caráter de alguém que salva, santifica e transforma. O seu nome é Jesus. Nós vamos, antes de orar, olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, olhar para os desafios que temos, saber que a palavra do Senhor revela para nós muitos desafios. Sobretudo o desafio hoje talvez seja para nos mantermos em pé, nos mantermos em pé na nossa vida profissional, nos mantemos em pé na nossa vida conjugal, nos mantemos em pé na nossa vida social, na nossa vida eclesiástica, congregacional. Então eu quero convidar você a orar, eu quero pedir para que você coloque o seu coração atento à presença do Senhor e diga a Ele: Senhor, eu me ofereço a Ti, eu ofereço
as minhas forças, eu ofereço as minhas convicções, eu ofereço a tudo aquilo que um dia eu criei e aprendi a crer, mas eu quero continuar crendo, não porque sempre foi assim, mas porque agora eu entendo que a Tua Palavra me dá condições de caminhar. Então eu quero fazer isso esvaziado de mim mesmo e desejoso de ser cheio da Tua presença. Vamos orar. Enquanto nós oramos, que você possa também consagrar a sua vida ao Senhor a partir do seu ministério, a partir do seu dom, a partir do serviço que você quer dar a Ele. Nós vamos, neste momento de oração, consagrar também os nossos dízimos e ofertas, consagrar também as nossas vontades que muitas vezes não são traduzidas como de fato nós gostaríamos que fosse. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: por quê que as coisas que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu deveria fazer eu não faço? Então vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que Ele nos mantenha em pé, não pela força, mas pela palavra. E assim nós vamos consagrar a Ele o nosso coração, a nossa vida e os nossos desejos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, a Ti seja toda a honra, glória e louvor. Nós olhamos para a Tua Palavra e ao iniciarmos este tempo de celebração da Quaresma, este tempo de introspecção, este tempo de revelação também do Teu Espírito para nós, que o nosso coração seja aberto sempre, que o nosso coração seja atento sempre, que a nossa vida seja dedicada sempre a Ti. Assim nós dedicamos este momento ao Senhor, consagramos os nossos bens, consagramos a nossa casa, consagramos, ó Pai, a nossa vida, a nossa saúde a Ti. Continua abençoando, Pai, a Tua igreja. Continua abençoando, Senhor, os desejos de cada coração, para que nenhum deles sejam desviados do foco principal, que é a nossa missão em fazermos e estarmos fazendo aqui o Teu querer. Nós assim oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, que enquanto você estiver ouvindo esse cântico, você possa deixar o Senhor falar contigo, possa o Senhor continuar complementando esta palavra ao seu coração em vários aspectos. Consagre-se e louve ao Senhor nesta hora. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior me deixar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda pouco sei, se comparar o que sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render a te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado contigo. Não sou apenas servo, teu amigo e também. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pai, possamos agradecer, Senhor. Senhor Jesus, Pai, que nada de mal aconteça para nós, Pai. Possamos entender, Pai, que o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é agradável, assim como são as coisas vontades. Possamos adorar o Senhor, Pai, não importa as circunstâncias. Possamos amar o Senhor. Toca, Pai, no coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Toca no coração, fala que o Senhor está, que ela possa entender que o Senhor está, Pai. Cuide de todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, já esvaziados de nós mesmos e celebrando ao Deus da vida, através do cântico, através da oferta, através da entrega, nós estamos preparados para receber a palavra do Senhor através da escola dominical. Estamos preparados nesta manhã para deixar o Senhor falar conosco nesta manhã e ao longo de toda essa caminhada quaresmal. Que esse tempo traga revelação às nossas vidas, aos nossos corações. Que esse tempo desse estudo nesta manhã, a palavra do Senhor possa falar com você. E assim, em cada novo momento da sua vida ao longo desta semana. Nós louvamos a Deus, porque estamos vivendo um tempo marcante e que pode ser marcado para nós como não apenas o entendimento de planos e recomeços, mas estamos sendo marcados pelo entendimento que vem do alto. Eu creio que isso é sobremodo importante para as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar nesta aula, que Deus possa falar com você nesse estudo, que você esteja muito atento a isso. Compartilhe esse estudo, compartilhe esta aula da escola dominical, e se porventura você não possa assistir agora, neste momento, ao vivo, enquanto nós transmitimos essa programação,
Faça isso ao longo da semana. Esta aula, como todas as outras, são preparadas com muito carinho para que a sua vida seja edificada. Que assim Deus te abençoe. Tenha um domingo de paz, tenha um domingo de comunhão, tenha um domingo com as bênçãos de Deus sobre o seu lar. E logo mais à noite estaremos juntos aqui, em culto ao vivo, em culto híbrido, em culto ao Senhor, para que como igreja possamos nos preparar e oferecer a Ele a nossa vida. Fique na paz. Deus te abençoe. Olá, irmãos e irmãs. O meu desejo é que você esteja bem, gozando de paz, saúde, completa harmonia diante aí dos seus familiares. Quero também cumprimentar você que ainda não faz parte da nossa comunidade, dizer que somos da Igreja Metodista Central em São José dos Campos e quero aqui deixar o convite para que você venha participar conosco. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, portanto você e sua família são bem-vindos. Verifique nas redes sociais os nossos trabalhos, os nossos horários, o nosso endereço e venha nos fazer uma visita. Tenho certeza que você será muito bem acolhido no nosso meio. Irmãos e irmãs, queridos alunos, nós estamos aqui iniciando uma nova série de estudos e nessa nova série nós temos como título a maturidade cristã. Vejo que esse título é muito interessante, desafiador e, por certo, vai proporcionar a nós momentos de profunda reflexão. Ele vem falar, então, de fé, experiência e convivência. Nesse novo tema, ele vem dividido em 3 unidades. A primeira unidade vai falar do caminho da maturidade, a segunda unidade vai falar de marcas de uma igreja madura, e terceiro e último, a maturidade nas relações interpessoais. Como disse há pouco, é um tema de profunda reflexão que vai nos desafiar a aprender, a reciclar aquilo que já sabemos. Vejam que são subitens muito interessantes e abaixo de cada um deles nós teremos várias lições para estudar e reflexões diversas a serem feitas a respeito do caminho da maturidade, das marcas de uma igreja madura e também da maturidade nas relações interpessoais. Portanto, vamos começar hoje na unidade número 1, que vai tratar do caminho da maturidade. E dentro desta primeira lição ou estudo, nós temos como título Crescer não é preciso. Veja, se nós estamos falando de amadurecimento cristão, nós também estamos falando de crescimento. Então, como pode ser, nós temos um título que crescer não é preciso? Pois bem, esse crescer não é preciso é porque esse preciso ele vai de encontro a não ser exato. Porque você pode ter uma forma de crescimento e eu posso ter uma outra forma de crescimento. Por isso que ele diz que crescer não é preciso, preciso de exatidão. Mas o que precisa ficar bem fixado a cada um de nós é que, embora esse crescimento não seja exato, igual, mas nós precisamos passar por ele. É uma necessidade que cada um de nós temos para alcançar o amadurecimento cristão. A vida do crente, ela não é uma vida estática. A vida do crente é uma vida dinâmica. Vejam vocês, irmãos e irmãs, que se vocês forem observar os evangelhos, todas as vezes que se referem a Jesus, Jesus estava sempre em movimento. Jesus nunca estava parado. Portanto, nós também devemos ter uma vida dinâmica, uma vida de crescimento. Quero aqui fazer uma breve comparação a esse amadurecimento ou crescimento da nossa vida física. Veja que aqui nesse slide nós estamos demonstrando um bebê, um recém-nascido, que acaba de chegar ao mundo. E como ele chega? Ele chega de uma forma frágil,
ele chega despido, né, de qualquer vestimenta, e ali ele está ali totalmente necessitando de cuidados para que ele possa crescer, para que ele possa amadurecer. E o que ocorre? Logo após as primeiras horas que esse bebê nasce, e aí as mamães de plantão poderão depois avaliar se estou falando aqui corretamente ou não, esse bebê ele tem uma necessidade. E qual é a necessidade dele? É uma necessidade de se alimentar. Então veja que primeiro ele nasce e logo em seguida ele precisa se alimentar. E esse alimento que ele recebe é qualquer alimento? Não. Ele precisa receber o alimento certo para aquele momento, que, via de regra, é o leite materno. Mas esse alimento, ele é dado em grande quantidade ao bebê? Também não. Ele é dado em pequena quantidade ao bebê, porque ele é um recém-nascido, ele é um ser frágil, que precisa, sim, se alimentar, porém, do alimento certo. Mas a pergunta aqui também que fica, esse alimento, ele toma um horário e depois só vai tomar o alimento no outro dia ou muitas horas depois? Também não. Por quê? Porque ele precisa se alimentar continuamente. E o que acontece se esse bebê não recebe esse alimento correto, na quantidade correta e no tempo correto? Você, mamãe, pode ter passado por essa experiência. Você vai observar que o seu bebê não estava tendo um desenvolvimento que deveria ter. E aí você logo procura um profissional que vai te orientar daquilo que você precisa fazer para que esse seu bebê tenha um desenvolvimento dentro da regularidade. Pois bem, mas se ele tiver todo esse cuidado de alimento certo, na quantidade certa e nos horários corretos, qual será a consequência desse recém-nascido? Ele se tornará um adulto, não é isso? E nessa fase agora, como adulto, ele saberá então do que se alimentar, os horários que deve se alimentar, ou seja, ele já saberá distinguir o certo do errado. O que ocorreu durante toda essa trajetória que, de uma forma bem rápida, nós queremos aqui demonstrar? É que o recém-nascido, logo após nascer, ele precisa de cuidados. E esse cuidado tem que ser o cuidado certo, ou seja, o alimento que ele precisa, na quantidade que ele precisa e no tempo que ele precisa. E isso ao longo de toda a sua vida, até ele alcançar o crescimento e o amadurecimento. E dali por diante, ele continua a sua trajetória sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre amadurecendo. De forma contrária, se isso não é observado, ele não vai crescer, não é? Ele vai ficar raquítico, ele não vai se desenvolver como precisa desenvolver. Pois bem, o que isso pode ter a ver com o nosso estudo de hoje? O nosso estudo de hoje fala de maturidade cristã. Esse comparativo que quis fazer é para que possamos entender que também na maturidade cristã é preciso que nós tenhamos um desenvolvimento. Veja que, como disse há pouco, a nossa vida cristã, ela não é uma vida estática, parada, e sim é uma vida de movimento, é uma vida de crescimento. E aqui, nesse slide, nós podemos entender muito bem. Se nós não procurarmos crescer, espiritualmente falando, nós vamos ficar como um bebê. Mas nós precisamos nos desenvolver, primeiro como um juvenil, depois como um jovem, depois como um adulto. Ou seja, nós precisamos, irmãos e irmãs, procurarmos nos amadurecer na fé. E se nós não fizermos isso, a exemplo também do nosso crescimento físico,
nós não vamos nos desenvolver. E não nos desenvolvendo, o que vai ocorrer? Nós vamos ficar sempre de uma forma, abre aspas, retardado, fecha aspas, ou seja, não vamos crescer, não vamos ter o entendimento necessário que precisamos ter. Portanto, é muito importante que entendamos essa necessidade do amadurecimento e a forma com que ela acontece conosco no nosso dia a dia. O texto que nós vamos ler como referência para entendermos esse amadurecimento cristão, ele foi escrito pelo autor aqui de Hebreus, e ele está aqui descrito para nós no capítulo 5, nos versículos de 11 a 14. Se você quiser, se você puder, você pode procurar aí o livro de Hebreus na sua Bíblia e fazer a leitura aqui junto conosco. Esse texto, irmãos e irmãs, eu quis trazer aqui na versão da linguagem de hoje, porque como estamos tratando de amadurecimento, é claro que nós precisamos entender que nas versões originais poderia ser um pouco mais difícil de se entender. Então, como nós estamos falando de um amadurecimento, de um crescimento, eu quis trazer aqui a Bíblia na linguagem de hoje, porque fica mais fácil para todos entenderem, ok? Muito bem, então vamos lá. Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14, e o título desse texto é O Perigo de Abandonar a Fé. E começa assim no versículo 11. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem as diferenças entre o que é bom e o que é mal. Vejam, amados irmãos e irmãs, que texto interessante do autor de Hebreus. Esse texto traz para nós uma profunda reflexão, traz um alerta e, por que não dizer, uma exortação. Ele começa nos dizendo que temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam entender as coisas, é difícil de explicá-las. Isso porque, muito embora nós saibamos o que devemos fazer, mas é difícil, muitas vezes, de entender e acabamos não fazendo. E torna-se, assim, complexo essa explicação, porque explicar aquilo que a pessoa já sabe, realmente, muitas vezes, não é tão fácil. Ele nos alerta também que, muito embora tenhamos já uma caminhada, uma trajetória cristã, nós não temos o entendimento que deveríamos ter. Nós já poderíamos ser mestres, trazendo aqui uma analogia no sentido que nós poderíamos não só já saber o que nós temos que fazer, mas também nós poderíamos já estar passando aos demais, principalmente os mais novos, na fé de como devem proceder. Mas assim também nós não fazemos. E continuamos a receber alimento como leite, ou seja, os alimentos iniciais, e não temos aí o contato com alimento sólido para termos aí esse crescimento, para termos aí, ao final, discernimento sobre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Portanto, esse texto de Hebreus, ele traz para nós uma grande exortação, no sentido de que
precisamos nos atentar de que nós não temos uma vida estática, espiritual, mas que nós precisamos, sim, ter os cuidados de observar o crescimento, o amadurecimento, porque senão a consequência de ficarmos parados é que não vamos ter condições de discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado e, sobretudo, um perigo muito grande de abandonar, então, a nossa fé. O texto, ele nos ajuda a pensar sobre o perigo de uma vida cristã imatura. Realmente, irmãos, ninguém gosta de ser imaturo. É uma consequência natural que nós, no dia a dia, crescemos e vamos com isso tomando a maturidade. Na vida cristã também. É muito necessário que nós nos dediquemos a cada dia para alcançar essa maturidade. É preciso aqui fazer uma ressalva que uma pessoa imatura na fé não é exatamente aquela que acabou de aceitar o Evangelho, aquela que acabou de aceitar a Jesus. Vejam bem, irmãos, isso é muito importante que fique bem claro. A imaturidade, ela não vai de encontro àquele que acabou de aceitar a Jesus, mas sim vai de encontro àquele que não deseja crescer. Isso é importante que nós destaquemos para que não possa, espero que isso não aconteça no nosso meio, mas que nós não tenhamos aquela ideia assim. Bem, eu já tenho 10, 20, 30, 40 anos que aceitei a Jesus, então eu sou uma pessoa totalmente madura. Mas você que é um jovem, ou você que é um adulto, mas que acabou de aceitar a Jesus, você é uma pessoa imatura. Não, irmãos, esta afirmação é totalmente errada. Você vai encontrar, sim, pessoas que já têm uma longa caminhada, mas são pessoas completamente imaturas. Ao contrário disso, você vai encontrar também pessoas que aceitaram a Jesus recentemente, e são pessoas que, procurando e desejando crescer, são totalmente ou estão buscando a maturidade. Portanto, tempo de caminhada não quer dizer a estar ou não maduro do ponto de vista espiritual, mas sim é o seu desejo, é a sua procura que traz a sua maturidade. O crescimento, amados irmãos, irmãs, queridos alunos, retardado ou lento, né? Demorado, ele pode ser um sinal, sim, de enfermidade. Se a fé não se desenvolve, pode acabar esfriando e morrendo. Veja bem, esta é uma situação que nós temos observado também ao longo dos anos. E por isso que é muito importante esse espaço que nós temos na escola dominical, esse espaço de estudos. Porque, diferentemente de uma ministração, de uma pregação, aqui você pode refletir, trazer para você pontos que talvez você não tivesse observado em uma ministração. Qual seja o do abandono, por exemplo, da fé, o esfriamento, em razão desse crescimento tardio, lento, de forma errada ao longo da sua caminhada. Você pode ter observado isso já em algumas situações. Momentos em que pessoas que aceitaram a Jesus, mas depois deixaram de professar a sua fé, se esfriando e com isso tornando pessoas que morreram, se é que podemos dizer assim, espiritualmente. As razões
muitas vezes são as mais diversas, que se podem tentar explicar. Mas, se você for observar a trajetória dessas pessoas que se esfriam, que deixam de ter aí o seu amadurecimento, ele está diretamente ligado a ter deixado de procurar o seu amadurecimento, ou seja, o seu crescimento de forma contínua e correta. A consequência desse esfriamento, como aqui estamos vendo, é estar vazio o templo. Isso porque o irmão vai se esfriando, vai se distanciando, e esse esfriamento e distanciamento, ele se dá porque você deixou de procurar o alimento, deixou de procurar o alimento certo, nas horas certas, e aí a consequência é, de fato, você deixar de crescer, e deixando de crescer não vai amadurecer, e não amadurecendo, você vai esfriar a sua fé. E a consequência é deixar de participar, deixar de ter a comunhão necessária. Como nós vimos há pouco, o texto de Hebreus, ele é uma exortação e para todos nós, não é? Para quem tem aí preguiça, né, de amadurecer na fé. É aquela coisa assim, não é, irmãos? Eu já sei tudo, eu não preciso mais estudar. Entendam que, assim como na vida secular, na vida cristã também, nós nunca saberemos tudo. Até mesmo a Bíblia traz para nós essa reflexão quando ela diz assim que nem todas as coisas seriam reveladas a nós. Portanto, esse texto nos exorta a deixar a preguiça de lado e a buscar um crescimento, um amadurecimento contínuo. Eu tenho certeza em afirmar para você que nunca é tarde. O momento de despertamento é agora, nós não temos mais como retroceder e precisamos ser aqueles e aquelas que, com fé, seguem em frente. Vamos adiante, porque o plano de Deus para nós é perfeito. Deus nos criou de forma perfeita e no livro de Salmos também encontramos a afirmação de que, mesmo quando ainda não estávamos completamente formados no ventre da nossa mãe, Deus já havia escrito todos os dias das nossas vidas. Vejam que interessante, não são apenas alguns dias, mas Deus já nos conhecia e já teria escrito todos os dias das nossas vidas. E, por certo, Deus não criou para nós uma vida estática, parada, lenta. Não, de forma alguma. O que Deus quer de nós, que nós cresçamos, que nós possamos ir adiante, e como o mandamento mesmo que Jesus nos deixou, que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Esse ir, naturalmente, não é um ir de parada, é um ir de movimento. Portanto, observemos isso com bastante cuidado. Mas, nessa altura aqui do nosso estudo, você pode estar se perguntando, pois bem, mas como alcançar essa maturidade cristã? Foi aqui mostrado, foi feita uma analogia do crescimento físico, foi também trazido algumas questões, alguns pontos de alerta sobre a necessidade desse amadurecimento para alcançar essa maturidade, mas em termos mais diretos e práticos, como eu posso alcançar essa maturidade? Pois bem, eu gostaria de destacar para você que você pode alcançar essa maturidade pondo em prática o que a Bíblia ensina. Veja que a receita, ela não é complicada. Basta você observar aquilo que a Bíblia ensina.
Amados irmãos e irmãs, veja que interessante. Você deve ter ou conhece alguém que tem um carro. E todas as vezes que nós precisamos saber de algo, de funcionamento desse veículo, nós fazemos o quê? Nós nos socorremos daquele manual que, quando o carro é feito, ele vem juntamente com o carro. Ali naquele manual tem vários ensinamentos, não é? Como trocar uma lâmpada, como trocar um óleo, como fazer a sintonia de um rádio, como cuidar de um ar-condicionado e assim por diante, trazendo ali, inclusive, periodicamente, todas as revisões que precisam ser feitas. Para quê? Para um bom funcionamento do veículo. Para nós alcançarmos a maturidade espiritual, irmãos, nós temos que também procurar o manual. E qual que é o manual do crente? É a Bíblia. O crente que não lê a Bíblia dificilmente terá um amadurecimento correto, porque ele não se está se utilizando do alimento correto. O amadurecimento é um processo constante e, ao longo da vida cristã, deve ser observado. Há sempre mais a aprender e espaço para aprender. Por isso é importante ter humildade para aprender e procurar mais e mais maturidade espiritual. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quanto mais nós nos dedicarmos, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós colocarmos à disposição, mais nós teremos sede de aprender. Como é bom nós amadurecermos. Portanto, a nossa vida, então, é uma vida de total aprendizado. E é preciso também que entendamos que, como disse há pouco, não é porque você tem muitos anos de trajetória cristã que você é mais maduro do que um outro irmão que tenha aceitado a Jesus há bem menos tempo do que você. É preciso também entender que, para se ter um amadurecimento, não é preciso ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa mais inteligente ou uma pessoa que tenha mais conhecimento. Não, nem ter um conhecimento secreto para se alcançar. Tudo que você, na verdade, precisa fazer é estudar o manual, é estudar a palavra de Deus, é reconhecer a ação do Espírito Santo na sua vida. E, sobretudo, irmão e irmã, ter o desejo, ter a vontade de aprender. Se você observar os ensinamentos bíblicos, se você procurar continuamente o estudo da palavra, tendo esse desejo, você crescerá, você amadurecerá continuamente. E vai aqui uma regrinha de 4 pontos apenas para você observar. Você deve estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Em segundo lugar, não adianta você apenas estudar, mas deixar de aplicar aquilo que você aprendeu. Então, irmãos e irmãs, após estudar, apenas se dedicar, você deve aplicar tudo aquilo que você tem ali aprendido. Terceiro, e não menos importante, uma vida de oração. Nós sabemos que quando nós temos uma vida dedicada de oração, Deus está sempre pronto a nos escutar, a nos orientar. Portanto, a oração é algo que nós não podemos descuidar. Você pode orar na trajetória do seu trabalho, em casa, em qualquer momento, mas você deve ter uma vida de oração. Já está provado, inclusive temos visto alguns relatos até científicos, no sentido de que as pessoas que são agradecidas, as pessoas que procuram a manter um relacionamento com Deus, a orar continuamente, são pessoas mais felizes em todos os aspectos. Portanto,
como um terceiro indicativo do amadurecimento cristão, deixo aqui para você a necessidade de você estar constantemente em oração. Falando em oração ainda, amados irmãos e irmãs, eu, ao longo dessa trajetória, tenho feito algumas observações daquilo que nós aprendemos no nosso manual de fé, que é a Bíblia. E todas as vezes que eu me deparo com o relato de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, você conhece bem a história, e se você não conhece, convido você a ler. Você vai observar ali que o texto relata que Daniel foi lançado à cova dos leões e que nada aconteceu com Daniel, não é? Se nós vamos fazer ali uma reflexão, começamos a pensar, como pode ser isso? Não é verdade? Você já deve ter ido, quando pequeno, ao zoológico, e lá você viu lá como os leões, eles são ferozes. E tem até uma plaquinha lá, né? Não pode chegar muito perto, aquela coisa toda. Mas como pode ser uma pessoa ser jogada na cova, ou seja, num buraco, junto com leões, e esses leões nada fazerem para Daniel? Irmãos e irmãs, o que mais me espanta, o que mais me traz assim uma reflexão sobre isso, não é o fato de que Daniel não foi importunado, mas sim a vida de oração que Daniel levava. Nesse texto, você vai encontrar também que Daniel estava em constante oração. Então, amados, para mim, o mais importante desse relato não é o fato de que os leões nada fizeram com Daniel, mas sim que Daniel era um homem de oração. Portanto, convido a você a orar, orar e orar incessantemente. E quarto e último, participar de uma igreja. Amados, eu tenho visto com muita preocupação as pessoas se distanciando de uma igreja. Hoje, com toda a modernidade, com toda a facilidade e também com todos os afazeres, nós temos visto um distanciamento muito crescente de uma igreja. E quando nós falamos desse distanciamento, isso podemos perceber que vai de encontro à falta de comunhão entre os irmãos. Portanto, gostaria aqui de deixar esse alerta de que nós não devemos deixar de participar de uma igreja. E aqui, nós não estamos aqui pregando rótulo, nós não estamos aqui dizendo que você deve participar desta ou daquela igreja, mas você precisa, sim, procurar uma igreja, procure estar em comunhão, procure estar participando, procure estar estudando a Bíblia, aplicando aquilo que você aprendeu, orando por todos e participando de uma comunidade cristã, e assim você alcançará a sua tão almejada amadurecimento cristão. Irmãos e irmãs, essa maturidade cristã, como nós vimos ao longo desse estudo, ela é algo necessário, ela é fundamental e precisa ser um processo contínuo. Você não tem como se desenvolver espiritualmente se você ficar apenas tomando ali o leitinho, você não cuidando para que você tenha o seu desenvolvimento. A exemplo do nosso corpo físico, todos nós queremos nos desenvolver. E a nossa vida espiritual, ela não pode ser diferente. Portanto, se você está estático, parado, independente do tempo de caminhada que você tem, procure observar, procure fazer uma reflexão
E é tempo de despertamento, é tempo de buscar o alimento certo, é tempo de crescer, é o tempo de ir adiante, porque a nossa vida é uma vida dinâmica, uma vida que precisamos caminhar sempre ao alvo que é Cristo. E assim nós vamos amadurecer e vamos poder testemunhar para aqueles que ainda não têm esse entendimento. Essas são as singelas palavras que eu gostaria de trazer para você nesse primeiro estudo, que você faça uma reflexão, que você possa absorver aquilo que possa lhe ajudar. Que Deus nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro.